importante. Olha, eu falei para vocês. E aí essa lei é um marco, né? Está sendo e é. Eu estava nessa briga aí, ó. Nós fizemos várias manifestações, o Conselho de Goiás, o Conselho do DF foi bem atuante nesse processo, o Conselho de todos os estados. E aí nós tivemos aí a lei número 13.021 de 2014. Eu estava lá com a camisa lá, ó, farmácia só com farmacêutico, né? Farmácia não é comércio, né? O Conselho de São Paulo fez uma cartilha sobre isso, muito interessante. Então, tudo que é para nossa profissão, eu estarei atuando aí, brigando, não tem jeito. Então, uma dessas aí está aí, farmácia, só pode ser com farmacêutico, tá bom? Então, tinha uma PEC aí que queria ser implantada e nós derrubamos essa PEC aí, graças a Deus, que é a 653, era uma PEC que queria ficar na frente e que ia colocar engavetar essa lei e colocava uma PEC que falava que farmácia, drogaria são estabelecimentos comerciais que não precisam da atuação do farmacêutico atuando lá, tá bom? É o que ainda está acontecendo hoje. Alguns deputados, senadores ainda querem implantar essa de venda de medicamento dentro dos supermercados, e isso quer dizer que não precisa de farmacêutico, um técnico dá conta e assim vai. Então, tem várias dessas questões aí que são bem polêmicas, mas a gente sabe que nosso conselho é forte e aí precisa muito de você aluno, precisa de você farmacêutico para ajudar nesse processo, tá bom? E aí a gente vai falando dessa lei 13.021, que lá no artigo 7 vai falar assim, ó, poderão as farmácias de qualquer natureza dispor para atendimento imediato à população de medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico de sua região demográfica. Olha que legal, né? Então, já temos aí todo o respaldo jurídico de lei para as vacinas dentro das drogarias. Aquelas que foi citada pela professora. Aí agora em 2017, né, graças a Deus, veio mais resoluções da Anvisa, né, a 197, citada pela a professora que estava palestrando anteriormente, dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento do serviço de vacinação humana. Essa resolução se aplica a todos os serviços, né, que realizam atividade de vacinação no país, né, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares. Então, assim como em outros países, a vacinação acompanha a evolução da atuação clínica do farmacêutico. Então, nós temos, aí logo em 2018, vem falar sobre, e vem a resolução do CFF, aí já é do Conselho Federal de Farmácia, a de 2017, a 197, é da Anvisa, e essa 654, né, de 2018, vai dispor sobre os requisitos necessários à prestação do serviço de vacinação pelo farmacêutico e da outras providências. Então aí já é a habilitação do farmacêutico, o conhecimento do farmacêutico para essa ação. Fica tranquilo que já está terminando, é só para deixar você aí bem ciente dessa atuação nessa semana do farmacêutico e esse evento importante aí da Facisa aí para essa semana aí para os nossos queridos alunos, né? Não só daqui do Goiás, mas de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Então, ó, estabelecimento deve, aí segunda 197, aí já é a preparação para o estabelecimento de drogaria, farmácias, né? Está licenciado para o serviço de vacinação por autoridade sanitária competente, então tem que ter, né, a licença disso, tem que estar legalmente licenciado, está inscrito e manter os seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES, né? Bem, ter um responsável técnico e um substituto em todo o horário de funcionamento em que você vai estar prestando o serviço, né? Claro. Qualquer vacina pode ser aplicada? Não. Em estabelecimento privado, a vacina não contempladas no calendário nacional de vacinação do SUS somente poderão ser administradas mediante apresentação de prescrição médica. Então, não é qualquer vacina que você chega lá e é vacinado sem, mas tem umas que precisam de uma prescrição e não estão no calendário. Algumas de meningite, a gente pode citar aí, como outras
importantes, tá bom? Herpes zoster, HPV, que às vezes não estão contemplados, se tiver ou não, mas você pode. A dispensação deve necessariamente estar vinculada à administração da vacina. Então não adianta, você vai vender a vacina para aplicar lá não sei aonde? Não. Vendeu? Aplicou. Bom, é vinculado. Tudo bem? Então vamos lá. Estamos aprendendo bastante sobre essa parte importante. Aí vem com relação a instalações físicas, né? O estabelecimento que realiza serviços de vacinação tem que ter aí certas informações com relação a instalações. Então vamos lá. De acordo com a RDC 50 de 2002, ou a que a substitui, né? Sala de imunização com 6 metros quadrados, água fria e corrente, ter área de recepção dimensionada de acordo com a demanda, né? Separada de sala da vacinação, que é aquela sala de espera, não é isso? Ter sanitário, isso. Calendário nacional de vacinação do SUS afixado em local visível ao usuário. Então ele tem que saber quais são as vacinas que estão contempladas nesse calendário. Então, uma sala de espera ampla, confortável, separada da sala de vacinação. Banheiro, e assim vai. Então é só para a gente entender aí, ó. Sala de vacinação, né? Quais os materiais, né, os utensílios, os equipamentos que tem que ter. A gente sabe que o Descarpax é importante, pia de lavagem, bancada, mesa, cadeira, local para guardar os materiais de administração de vacinas, recipientes para descartes de materiais pérfuro-cortantes e resíduos biológicos. Aqui em Valparaíso teve muito a polêmica, não estou encontrando um saco vermelho de risco biológico, então as visas locais tiveram que, olha, usa o saco branco leitoso, aquele também de risco biológico, pode ser utilizado tranquilamente, porque vem citando em algumas partes a questão do saco vermelho, também é de uma classificação de risco biológico, mas o saco branco tranquilo, e aí tem que ter maca, né? Claro, isso é importante, são os requisitos mínimos, né? E também tem outros, por exemplo, caixa térmica de fácil higienização, caixa térmica daquelas profissionais, né? Um termômetro de momento, com máxima e mínima, com cabos, sensores para dentro das caixas térmicas, equipamento de refrigeração, exclusivo para guardar e conservação, para guarda e conservação de vacinas, com termômetro de momento, com máximo e mínimo, aí vai regularizado perante a Anvisa, tem que estar ali, né? Você tem essa fiscalização para ver se está tudo a contento, consulta via portal da Anvisa, na aba de produtos regularizados e depois de produtos em saúde. Você vai lá e consulta para ver se você está atendendo a esses requisitos, tranquilo? Então, e aí isso é importante, ficar ligado nesse processo de estruturação. Porque se você pensar em trazer isso para sua farmácia, drogaria, ou futuramente você vai montar, você vai se formar e vai ter uma drogaria, você vai ter que entender todos esses processos, né, para poder trabalhar aí de maneira legal. Não é barato, viu? Às vezes colocar tudo isso dentro da drogaria. Por isso que muitas drogarias não aderem a esse programa, tá bom? Então, não é questão de que a drogaria, porque às vezes custa um pouco mais caro e tem que ter espaço para isso, e a maioria dos comércios não tem esses espaços. Instituir meios eficazes para armazenamento de vacina, então tem que ter garantida a conservação, eficácia, segurança, mesmo diante da falha no fornecimento de energia. Então tem que comprar um no-break aí, ou até mesmo um gerador, né? Então é caro. Registrar diariamente a temperatura de máximas e mínimas, né? Isso é importante para monitorar se tudo está ok, a conservação. Adotar procedimento para preservar a qualidade e a integridade da vacina quando houver necessidade de transportá-la para outro local. Fazendo aqueles, né? Lembra que a professora falou que você faz aquela vacinação itinerante em outros locais, não é isso? Então, você vai numa indústria, você vai num comércio, fazer isso, ajudar nesse processo em campanha junto com o SUS a imunizar a população. Então, isso dá um respaldo maior a esse profissional quando ele sai do seu ambiente de trabalho para ajudar
outras pessoas e outros locais, né? Aí tem que contar com um profissional, né, legalmente habilitado, viu? Para desenvolver essas atividades de vacinação. Enquanto o serviço de vacinação estiver sendo oferecido. Então, se é de 8 até as 20, tem que ter um profissional legalmente habilitado em todo esse período. Não pode ser só uma parte. E tem que ter um substituto, isso é importante, né? Então, profissional legalmente habilitado, como é que a gente pensa isso? Formação superior e técnica em suas competências e atribuições. Farmacêutico com cursos de especialização, de vacinação, curso técnico, não precisa ser uma especialização lato sensu, mas pode ser um curso técnico também, né? E a resolução 654 de 2018, ela estabelece requisitos necessários à prestação do serviço pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico apto. Serviço de vacinação deve ser prestado exclusivamente pelo farmacêutico, devidamente apto, com esses cursos que ele precisa. Presença obrigatória durante todo o período do funcionamento do estabelecimento. Autonomia técnica de prestar serviço, saber onde pesquisar em situações, ou seja, o farmacêutico tem que ser um cara bem consciente, ele tem que saber onde pesquisar, se tiver algum efeito, algum processo, e aí vai. É só para a gente ir encerrando, ó, a aptidão do farmacêutico, ele tem que ser aprovado em cursos de formação complementar, os cursos de vacinação que a gente tem, aqueles cursos, seja na especialização, geralmente algumas especializações já trazem no seu componente curricular o curso, né, de atenção farmacêutica em vacinação. E aí vai, ó, muitos são os requisitos. Então, apresentar o CRF, documentos comprobatório do curso realizado, data de realização, nome da instituição, profissional, instrutor, se ele tem esse, e afixar em local bem visível, né, na drogaria. Tranquilo? Então, essas etapas dos serviços de vacinação pelo farmacêutico, ela é uma etapa importante porque ele tem que ter isso, que é aquele atendimento, aquela atenção, acolhimento da demanda relativa ao estado da vacina, identificação das necessidades e problemas de saúde. Não são todos que podem receber a vacina, porque tem comorbidades importantes que podem interferir nesse processo, né? Contraindicações relativas, alergias, né? Analisar a prescrição certinha do médico, se é para aquilo mesmo, definição da conduta a ser adotada, incluindo o uso de vacina, esquema de administração e os insumos necessários. Lembra que às vezes a criança tem febre, a gente tem que orientar na prescrição aí de um medicamento antipirético, antitérmico, ou seja, né, aqueles que nós podemos prescrever, aqueles MIPs, para que amenize um pouco esse problema relacionado às vacinas. Não são todas as vacinas que dão esse processo de aumento da temperatura de febre em crianças e adultos, né? Mas a gente sabe que cada fisiologia ela se comporta de uma maneira diferente. Preparo e administração da vacina, indicado, descarte. Então, tem várias etapas que eu não vou ficar aqui, só para que você entenda que tudo é normatizado e tudo é descrito em procedimentos operacionais padrão, né? Que é exigido pelas fiscalizações esses procedimentos. PGRS, né? Programa de Gerenciamento de Serviço de Saúde. Como vai ser o descarte de tudo isso que você está utilizando aí nessa sala de vacina, né? Então tem que estar tudo descrito em em procedimentos, tanto no PGRSS como também nos POPs. Também tem um memorial descritivo, né? E tem também tudo que você vai fazer. Os manuais de boas práticas têm que estar bem definidos. Porque se você não estiver vacinando, o seu substituto preparado, ele pode pegar esse manual, esse POP e seguir. Tem que ser assinado por todos que vão estar envolvidos diretamente nesse processo. Então é só para a gente ter essa noção. Aqui é falando da anamnese, acolhimento, isso aí já é nosso, né? A gente sabe que tem a pré-administração, que não é antes de vacinação propriamente dita, a gente tem aquele acolhimento, identificar a necessidade, ver ali. E depois eu tenho a vacinação propriamente dita, o encaminhamento, se tiver algum problema maior relacionado a isso. E aí a gente começa a pensar aí no nosso, né,
na preparo da dose. Eu não vou nem entrar muito nisso aí, que isso é muito mais peculiar de quem já está trabalhando no trabalho. Então tem aí a identificação das necessidades, se é criança, adolescente, adulto, gestante, idosos, indígenas, né? Então, se tem comorbidades ou não. Então, isso também é levado em consideração com relação aos programas, né? E aí tem condições especiais de saúde, a gente sabe disso. Tem vacinação de hepatite B, indicações específicas para pacientes que apresentam condições clínicas como HIV, doenças autoimunes, DSTs. Então, são condições de saúde especiais. Não pode ser dado assim de qualquer forma. Vacina pneumocócica 23, indicada para pessoas com narcoplasia ou neoplasia, desculpa, e com outros comorbidades, como também com drogas, uso de drogas, imunossupressores. Então, isso, né, você vai usar um imunossupressor, você está usando um imunossupressor, você vai dar uma vacina, um vírus atenuado. É bem complicado, então tem que se observar tudo isso. Você está dando ali um vírus, mas a pessoa já está imunocomprometida por conta dessas doenças, ou por conta de medicamentos, ou por conta de um processo de câncer, entre outros. Então é bem. Então, a vacina da influenza é indicada em pacientes com. Não é indicada, é contraindicada para pacientes com doenças crônicas. Então já tem que levar em consideração isso. Tranquilo? Então, galera, é intenso essa nossa vida relacionada à farmácia, é bem tenso. Então eu encerro por aqui todas. Eu sei que foi muito slide às vezes, mas só para mostrar para vocês que é algo teórico mesmo, né? Então, quando está falando de medicamento, a gente entra com casos clínicos e resolve casos, mas aqui é algo para mostrar para vocês o que foi proposto na minha palestra e que eu trouxe para vocês. Se vocês tiverem bastante sobre vacina, aqui eu trago sobre a atuação do farmacêutico. E ela é muito especial e importante. Pode e deve cobrar, porque é um trabalho especializado. Tanto do atendimento, uma consulta pode se cobrar, né? Eu trouxe de São Paulo, eu moro aqui em Goiás, mas eu trouxe de São Paulo um consultório farmacêutico ano passado e deixei no conselho aqui durante um mês, para a pessoa entender aqui o que é um consultório de fato. E eu falava muito nas palestras que nós temos que cobrar, é um serviço especializado. Eu estudei para isso, eu me preparei para isso. E a população paga isso. Né? É um ganho a mais. A gente calcula tudo tem um cálculo. Depois eu posso até passar, mas tem um cálculo. Desde que o paciente entra, a luz que a gente gasta, é feito um cálculo para gerar um valor. Né? Do tempo, do que ele entrou, até o ar-condicionado, é tudo calculado. E o trabalho que o farmacêutico teve, o que ele gastou para se preparar para isso. E também você pode. Tem drogarias que oferecem de graça, isso é importante. Mas é cobrado. A gente deve cobrar, porque aquilo que é cobrado, né? A pessoa se sente mais confiante em fazê-lo, né? O que é necessário? Olha, tem os requisitos com relação aos materiais e equipamentos. Vamos dizer assim, um consultório tem que ter um espaço, né? Além de toda a autorização, né, legal da vigilância, tem que ter espaço. Tem que ter, isso é fato, tem que ter uma mesa confortável para o farmacêutico e para o paciente. E eu tenho que ter um computador com internet boa, de qualidade, porque eu tenho que lançar a mão ali na hora que o paciente está falando para mim, eu já tenho que estar lançando ali os medicamentos dele no Micromedex, ou no Medscape, ou UpToDate, né, que são ferramentas de interações medicamentosas, reações diversas, eu estou jogando ali. E em questão de segundos eu tenho a interação ou as reações adversas. Então eu tenho que estar antenado com relação a isso, as ferramentas. Por isso que a gente ensina na pós é isso. Muito mais do que conhecer o mecanismo de ação, que tem que saber, mas saber onde procurar a informação. Se você não sabe onde procurar, você se perde. Então, e tem que ter isso. Computador, uma maca, se for o caso, para você fazer a anamnese, né? Vai ter que... tem que ter os utensílios como estetoscópio, medidor de pressão, né, de glicemia, se for o caso, para você estar ali. Mas é coisa simples. O importante mesmo é o conhecimento. É o conhecimento do farmacêutico ali dentro. Muito mais do que qualquer utensílio que ele tenha. Olha, eu posso dizer por mim. Eu fiz meu curso de farmácia numa faculdade boa, mas eu fui um dos
alunos mais vagabundos, vamos dizer assim, do curso. Eu não aprendi muito. Eu tinha vários problemas, mas beleza. Aí quando eu fiz a minha pós-graduação, que eu botei como meta aprender, eu fiz a pós, gastei absurdo, porque até mesmo no público a gente tem que pagar. Então na UNB, na época eu pagava R$ 400 de ajuda de curso para a União. Então foi 3 anos essa luta, né? Então o que acontece? Eu aprendi. Cara, no minuto em que eu saí com diploma de pós-graduação e com conhecimento, que para mim foi o mais importante, a primeira chamada que eu tive pela instituição é, de pós-graduação no Brasil toda, ela mandou ligou para mim e disse: Professor, o senhor tem curso de especialização em farmacologia clínica? O senhor não tem disponibilidade para dar uma aula para nós em Manaus? Eu nunca nem tinha saído de Valparaíso, de Goiás, ou seja, eu não tinha nem andado de avião, para você ter ideia. Eu falo com toda sinceridade. Mas o conhecimento diz assim: vai. Cara, eu fui dar aula em Manaus, depois fui para todos os estados, todo final de semana, sexta-feira já pega a malinha, já vai para o aeroporto, porque tem uma aula em determinado local. Então, isso abriu as portas, mas eu digo mais, muito mais que o diploma, é o conhecimento. Então, não é qualquer pós que você vai fazer, pelo amor de Deus. Que seja uma pós de qualidade, que vai te dar conhecimento. Mas fazer uma pós, ela é importante, né? E lógico, estudar sempre, né? Na questão não é nem a proibição, é porque a sala de vacinação ela tem que ter separado. É separado de qualquer outro serviço. Então, como foi até dito ali, olhando a resolução, você tem que ter a sala que não. E a sala de espera não pode ter contato com. Não pode ser aberto e ter contato com a sala de vacinação. Ela tem que ser separado. Ah, eu vou utilizar para fazer outro serviço. Não. A sala de vacinação é a sala de vacinação. A gente tem na 44 que diz que eu posso ter injetáveis, né? A sala de vacina, de injetáveis, que sempre teve, ela pode sim estar dentro da sala de que eu faça um curativo, se for o caso das drogarias que tiverem esse serviço, ou eu posso ali aferir a pressão, beleza, pode ser, mas contanto que tenha uma metragem acima de 6 metros quadrados, você pode ter a sala de injetáveis e outros serviços. Mas o de vacinação não, é individual. Bom, não pode misturar. Pode sim, porque nós podemos prescrever. Se você olhar, meu querido, lá na 586 de 2013, é da prescrição farmacêutica, é uma resolução do CFF, né? Você pode ter sim, um bloco. Lógico, você vai prescrever aquilo que você está habilitado a fazê-lo, né? O que está descrito na resolução. Mas você pode ter um blocozinho, tanto que eu tenho vários modelos, né? Quando com o timbrezinho da drogaria em que eu trabalhava, já tinha tudo bonitinho, eu posso prescrever, além de solicitar exames laboratoriais importantes. E aí tem muitos laboratórios que já estão aceitando essa solicitação por parte do farmacêutico. É muito importante isso. A 44. Essa atualização, ela já é esperada há muito tempo, então eu acho que é válido qualquer tipo de atualização. Se ainda não houve, eu não sei por quê, porque eu acredito que a Anvisa também é muito sobrecarregada, então tem poucos funcionários. Cara, a Anvisa ela devia abrir para aumentar a quantidade de funcionários, né, de servidores, né? Tem concurso há muito tempo. Então a atualização já está mais que na hora de acontecer. Tá 4.4. Graças a Deus que veio a 13.021 que atualizou aí, vamos dizer assim, a 5.991 de 73. Então a 4.4 eu sou o entusiasta desse tipo de atualização, né? Então, se ainda não aconteceu de fato, a gente fica meio que esperando isso. Mas eu sou a favor. Toda atualização que seja para o bem do paciente e favorecer o trabalho do farmacêutico, para mim é fantástico. Sempre, sempre, entendeu? Brigo pelos farmacêuticos aqui do meu município, né? Se for preciso se envolver em política, eu envolvo, mas contanto que acontece que nós, profissionais farmacêuticos, ainda tem um pouco de. Não somos muito unidos, né? Mas um dia a gente vai chegar nisso, porque se a gente chegar nessa unidade em que igual o Conselho de Medicina, igual
o pessoal do direito. A gente consegue tudo. Porque nós somos peças fundamentais na engrenagem da saúde no mundo, né? Fundamental. Estudar. O conhecimento é que, olha, ninguém maltrata um outro dentro de um hospital, de uma equipe, ninguém pisa em cima do outro, se não, se o outro, aquele que é o que vai maltratar, se ele sentir aquela pessoa que ela tem conhecimento de causa. Então, muitas vezes, o profissional que às vezes se sobressai sobre o outro, ele pensa muito mais que aquele não sabe nada. E aquele que, não, que está ali embaixo, que não sabe nada, às vezes não sabe nada, então ele não pode nem fazer frente. Então, o conhecimento liberta, o conhecimento te dá empoderamento, o conhecimento te dá autoestima, o conhecimento te coloca em posições superior dentro da sua, né, categoria a qualquer outro. Não na categoria dos outros, mas de farmacêutico, eu não admito que ninguém saiba mais medicamento do que eu, né? Um médico sabe mais do que eu não admito. Pode ser que vão saber igual, mas eu vou lutar sempre para que ninguém diga que eu não sei daquilo que eu trabalho. Então, provavelmente eu não vou ser humilhado por conta disso. Então, gente, fique com Deus, todo o sucesso do mundo. Parabéns por essa semana aí do farmacêutico e estudem, viva o poder do conhecimento. Quando o farmacêutico não pensa, essa frase é minha, hein? Quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. Então, pensar sempre no que você sabe do conhecimento. Então, estuda que cresce.